Olá, estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, Apocalipse revelado. Estamos hoje no nosso 36º vídeo. Nós vamos falar hoje do segundo exército que estará guerreando contra o anticristo. Entendeu? Todas essas batalhas serão travadas, sabe aonde? Lá na Palestina. Porque é lá que é o centro, o epicentro da coisa. Porque, como eu já disse, todos hoje, inclusive hoje, com raríssimas exceções, gostariam de ver Israel fora do mapa. Aniquilada. Só que Israel é a nação da aliança de Deus. Porque a igreja não estará mais. Então, o único povo que Deus está se preocupando é com Israel, por causa das alianças. A igreja hoje, que hoje está aqui através do sacrifício de Jesus, já foi tirada. Então, imagine o que estará acontecendo na terra. Pois muito. Esse segundo exército, como já comecei a falar, no final do versículo do vídeo anterior, ele será encabeçada pela Rússia, chamada Confederação do Norte. Não é? Aonde está isso, pastor? Está em Ezequiel, capítulo 38, versículo de 1 ao capítulo 39, versículo 25. Daniel 11:40, Joel 2, de 1 a 27, Isaías, capítulo 10, versículo 12, versículo 30 a 33 e 31, Isaías 31, versículo de 8 a 9. A principal passagem, áurea, né? Porque os outros falam a mesma coisa, acrescentando detalhes, mas a passagem áurea, você pode marcar na sua Bíblia, é Ezequiel 38, versículos 2 a 6, onde ele faz menção, porque os outros, né, são correlatos, os outros vão acrescentando detalhes do cumprimento. Mas o áureo, aquilo que Deus profetizou a Ezequiel, né, pediu para que Ezequiel, ou inspirou Ezequiel a avisar, a alertar a humanidade, né, faz menção de vários povos do norte e seus exércitos. Nós vamos ler Ezequiel, só alguns versículos aqui. O versículo-chave, Ezequiel 28, Ezequiel 38, os versículos-chave. Filho do homem, envolve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubai. Profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Faz-te-ei que voas, porém as olhos do teu queixo te levarei a ti, todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamentos, completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas, etíopes, Put, com eles todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas contigo. Então você vê aqui que há várias menções de povos aqui, de nações, correto? Muito bem. Então nós vemos que Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, príncipe de Meseque e Tubal, e as nações aliadas, persas, etíopes, Put, Gomer e Togarma ao lado do norte. Mas que é isso? Que é isso que eram nações conhecidas da época de Ezequiel. E hoje, quem seriam esse povo que estarão lá? Porque nós estamos muito próximos dessa realidade, né? Lá, desse problema. Vamos então dar algum significado a esses nomes. Nós vemos que fez menção de Gog. Se entende que Gog seja o líder dessa confederação e a sua terra é dominada de Magog, composta por 3 partes, Ros, Meseque e Tubal. Prestou atenção? Agora marca sobre Gênesis 10, versículo 2, de onde surgiu esse povo. Gomer, Magog, Tubal e Meseque foram filhos de Jafé, filho de Noé. Togarma, a última, foi neto de Jafé, filho de Gomer, ou Gomer. Gênesis 10, versículo 3. Tudo no mesmo lugar. Ali eles cresceram. Mas só que depois eles, de lá, vieram para as bandas do norte. Da terra, evidentemente, né? Certo? Então, as terras de Magog, hoje, se entendem no Cáucaso e as estepes adjacentes. Ros, Meseque e Tubal, olha os detalhes. Eram conhecidos pelos antigos
como citas, que você já estudou nos livros de história, citas. Povo brabo, guerreiro, eram nômades. Né? Eles vagavam, né, ao norte do Mar Negro e Cáspio, estendendo-se do Báltico aos montes Urais. Rus, você já percebeu, pode botar o dedo lá no seu Atlas Geográfico Mundial, que Rus é a Rússia. Tanto é que o nome Rus chega na Rússia. É quase o mesmo nome, não é? A nomenclatura. Os Magogitas, porque faz menção terra de Magog, conhecido como citas, segundo sua tradição, eles afirmavam que seus ancestrais originavam-se, né, de Araxes, na Armênia. O que a Bíblia corrobora com os registros bíblicos. Os jafetistas se dividiram em dois grupos. Porque esse grupo, um foi para a Europa, e outros foram para a Ásia. Certo? Então nós temos esses dois grupos. Mas quando chegar lá nesse momento, todo mundo vai ficar junto. Né? Todos ficaram juntos. Então nós temos o quê? Eles se dividiram. Quando vieram, saíram lá. Quando vieram, uns ficaram na Europa, outros foram para a Ásia. A raça jafética, pessoa descendente de Jafé, Magogita europeia, citas, né? Os russos modernos, ou eslavos, que eram chamados pelos gregos e romanos, eles eram chamados, esses grupos, hoje, a Rússia e os eslavos, eram chamados de sármatas. Uma mistura do povo medo com os citas, que eles se juntaram lá atrás e foram para o norte. Então, os gregos e os romanos os conheciam lá como sármatas. Esse grupo, esse povo, né, foi originado da mistura dos medos com os citas, ou seja, os magogitas. Correto? Muito bem. Então nós temos a segunda raça que habitavam, circulavam na Ásia Central. Era chamada de raça Turaniana Magogita asiática. Essa outra parte dos citas foram para a Ásia, que habitava a Ásia Central. Eles eram conhecidos como, isso você já viu no seu livro de histórias, os tártaros, casacos, finos, calmudos e mongóis. Então, você já percebeu que eles eram esse povo. Né? Porque a região da Mongólia, todo mundo ali. São todos da mesma ancestralidade. Nesse momento aqui vai estar todo mundo junto. Não é? A Rússia será chefe dessa nação, dessa confederação, né? Que terá, né, claro, uma grande projeção diante dos seus aliados, porque agora vem, você viu no texto que nós acabamos de ler de Ezequiel, por isso que é uma passagem-chave, que outros estarão juntamente com ele. Você analisou hoje quem é o principal ferrenho inimigo de Israel? O Irã. Quem é que dá apoio para o Irã? A Rússia. Entendeu? Como as coisas caminham? A história, Deus é maravilhoso. Você pode não crer, porque você pode ter botado no seu coração, mas que Deus está tudo certinho daquilo que ele... Ezequiel profetizou isso, Ezequiel foi lá em Babilônia. Já estamos no 2020, né? Ele foi também um dos primeiros, foi para lá também. Então imagina lá pelo ano quase 600 para 2020. 2020 com mais 600 para trás, quase 3 mil anos por aí, né? E a coisa se concretizando, se realizando. Como é que a gente pode duvidar de um Deus desse? Como é que podemos? Foi muito bem. Então a primeira nação que faz menção aqui, a Pérsia. A Pérsia é o Irã hoje. O texto se refere ao grande domínio persa no Antigo Testamento. Hoje, no caso, a Pérsia representa que eles são, os iranianos, eles se vangloriam e batem no peito de serem descendentes dos persas. Né? Mas está aqui. A primeira nação aliada com Israel, aliás, com a Rússia. Tanto que é hoje a Rússia, né, que dá apoio militar para a Pérsia, ou para o Irã. Né? A segunda vai fazer menção o quê? De Etiópia. Né? A Etiópia na Bíblia, né, normalmente ela aparece, ela aparece em dois sentidos. Primeiro, 9 vezes ela se refere à área da África. E 11 vezes para se referir à região de Cush.
região da Arábia, como Ezequiel 38, 15. Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Se subtende, quiser eu faça menção, né, ou alusão a países próximos da Pérsia, ou seja, do Irã. Quem hoje odeia Israel, mais assim, são os árabes. Né? São os árabes. Tem muito europeu que não gosta, sim, mas não é questão de terra o europeu, é questão de princípio religioso e espiritual. Mas os árabes, a princípio, começam logo de terra, né, que odeiam Israel. Vai fazer menção também do terceiro grupo, Put. Quem é Put? Líbia. Mas se nós entendermos que seja essa Líbia que nós entendemos aqui hoje, vai ficar difícil. Por quê? Porque lembre-se que os exércitos os exércitos da Confederação Romana Europeia estão lá na Palestina. Se a Líbia for sair da sua nação, com seus exércitos, para ir se juntar com os da Rússia e depois voltar para atacar, fica complicado, porque olha o que ele vai ter que fazer. Né? Ela teria que marchar diretamente por onde se encontra o quê? As forças hostis a essa confederação, exatamente as forças do Império Romano, do Anticristo. Né? Ela teria que marchar para o leste, passar pelo Egito, né? Arábia, pela própria Palestina, depois voltar junto com as tropas de Gog para... Então o pessoal já, os estudiosos que, né, dizem, não tem muito sentido. Né? Então não pode ser ali. Vamos colocar, né, mais outras nações árabes ali do lado do Irã. Porque é como eu acabei de dizer, a nação árabe estará toda aqui. Né? Se coligando com o segundo exército. Será numerosíssimo, é poderoso, porque a Rússia tem um grande, né, poder bélico. Né? Pense numa batalha louca. Nós vamos também ter outro segundo exército. Ele vai fazer menção de Gomer. Você sabe quem são Gomer? Germânia. Sabe o que são Germânia? Os alemães. Os alemães investirão contra o anticristo. É possível que, no primeiro momento, os alemães tenham dado essa autoridade para o anticristo, mas depois tenham voltado atrás, tirado seus exércitos de apoio ao anticristo. Porque ele foi só. Você vê o que é que o Hitler fez com sua Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Né? O quinto exército vai falar de Togarma. Aliás, perdão, o quinto exército. O quinto aliado. Né? Eu estou misturando as palavras. O quinto aliado. Né? Porque aqui nós estamos falando dos aliados da Confederação do Norte. Né? Togarma. Togarma é identificado como a Turquia ou Armênia. Podendo também a Sibéria. Como também as grandes tribos Sibéria. Nós já vimos que no contexto da história, a turma dos Magoritas, eles espalharam-se. Uma turma para a Europa, outra turma para o lado, né, do leste. Ou todas as nações federadas russas que voltarão àquela união das repúblicas socialistas soviéticas, ou União Soviética, como eu conheci quando era pequeno, certo? Alguém se lembra desse nome que eu acabei de falar? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pois muito bem. Com certeza, nesse momento, todos estarão juntos, nessa grande Confederação do Norte. Então, a Confederação do Norte, resumindo, será liderada pela Rússia, Magog, aliada com o Irã, Pérsia, países árabes, Put ou Líbia, ou Etiópia, perdão, Alemanha, Gomer, e alguns povos asiáticos, Togarma, que investirá contra Israel
e o Império Romano, o Anticristo, nos últimos dias. Está compreendendo? Agora sim, nós vamos para o terceiro exército, que é o dos reis do leste. É o que nós chamamos de Confederação do Eufrates. Por quê? Porque vai acontecer algo lá tremendo. Quem serão esses que virão? Não? A Palestina será o centro da atividade do líder romano, o anticristo. Né? E seus exércitos estão lá. A Palestina vai ser ampliada também, porque ele vai conquistar aqui, ele vai chegar e vai ampliar tudo ali. Então, para ele ampliar, por isso que vai surgir muita guerra. Porque ele vai ter que, com os exércitos que ele já tinha, quando ele chegou na Palestina, foi tirando todo mundo de lá e alargando as fronteiras de Israel. Dando aquela terra que Deus havia dito que daria, e os israelitas não tiveram coragem de ir lá tomar posse, aquele lá que Deus deu para Moisés, e que Moisés dividiu toda a terra, mas os israelitas não tiveram coragem para possuí-la. Certo? Pois chegou agora a hora. Então eu vou dar para vocês, de fato ele faz. Então daí, por isso que essa confusão que vai surgir tantos exércitos para combatê-lo. Correto? Muito bem. Então, vejam bem. Apocalipse 16, versículo 12, nós precisamos dar uma olhadinha, porque é lá que está o texto. Diz, derramou, falando-se das taças, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, leste. Não? Leste. Essa sexta praga, isso aqui vai acontecer que entre a sexta e a sétima, porque na sétima Jesus vem e acaba com tudo. Né? Seca-se o rio Eufrates, que exatamente que delimita, que separa o leste do oeste. Né? O Eufrates constitui o que? Uma defesa natural, né? Devido à sua topografia, certo? Então, a sexta taça, que eu acabei de fazer menção, secou o rio. Tem como finalidade o quê? Facilitar o caminho desses exércitos do povo do leste para a batalha. Porque, afinal de contas, é o final da história. Não tem mais o que está esticando aqui, não. Deus já esticou demais. Né? Conclui-se que esses exércitos serão formados pelas nações da Ásia contra o domínio mundial do cabeça do Império Romano, ou seja, o anticristo. Quem você acha hoje que manda ali na Ásia, que tem assim um poder bélico militar? Assim, é aquele paizinho chamado China, que junto com outros lá, grande, próximo dele. Entendeu? Esse exército será exclusivo desse povo aqui, do leste. Então você já viu? Que 3 exércitos fez menção. E o último exército é o do sul, conforme Daniel 11:40. O reino do sul, normalmente, a Bíblia se refere ao Egito. Então, várias outras nações, juntamente com o Egito, ali, que não fizeram parte das 2 primeiras, né, estarão juntamente com o Egito para destruir mesmo, né? Tirar o anticristo do poder. Só que a maioria dos estudiosos entende que o Império do Sul veio junto com o do Norte. Num momento só, um veio do lado para... Só que, entendeu? Imagine o quanto que o anticristo não teve que batalhar para ele impor, ou impor-se diante da humanidade. Porque os seus exércitos da Confederação Europeia, o Império Romano, e mais os de Israel, venceu todos. Entendeu? Todos foram eliminados. O próprio texto diz que resultando na sua própria destruição, ou seja, os exércitos. Então, o anticristo ficou sozinho no mundo, mandando, porque os exércitos daqueles que vieram contra ele, todos eles foram derrotados. Pastor, mas que poder... Deus estava permitindo. Né? Ele não precisava reinar, mostrar que ele era os últimos enganos do diabo para a humanidade, pois chegou o momento. Até Israel foi iludido nisso, porque Israel estava nessa aliança com ele. Então os exércitos do anticristo, parece assim contraditório, mas é pura realidade. Os exércitos do anticristo do Império Romano, antigo, agora ampliado, representado pelos 10 reis, juntamente com os exércitos judeus, venceu essa batalha do resto das nações.
Você vê que exército pesado era esse do anticristo. Cara, estrategista demais. Você deu para você. Imagine você hoje, nesse momento, se você fechar sua mente e dizer assim, nossa, todos eles, o poderio militar dos Estados Unidos, da Rússia, de todo mundo aí que anda fabricando bomba atômica, etc, 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 né? E o cara ainda vencer. Entendeu? O propósito de Deus para chegar à história, o final da história, não é? Tudo porque Deus está... Deus vai deixar o homem chegar no final da sua loucura. Então, pois está aí, chegou o momento. O resto da história do anticristo, nós já sabemos, que já foi feito os estudos respectivos, mas eu precisava apresentar esse contexto militar, porque havia ficado, né, um vago muito grande. Quais seriam esses exércitos, então, que Jesus, quando veio, né, aí nós vamos ver. Agora sim, nós estamos no 37º, que nós vamos falar do Armagedon. Só que lá só vai ter um exército. Qual é? O do anticristo, porque os outros já foram vencidos. Certo? Entendeu agora? Quando nós chegarmos lá no próximo, pois Deus te abençoe na compreensão da palavra de Deus. Sei que está sendo muito edificado da sua vida esse estudo. Em nome de Jesus.